Olá, pessoal. Chegamos à terceira semana do Festival dos Corres de Cinema. Essa terceira semana, né, carrega o tema Fragmentos para Continuar e trouxemos aqui para vocês obras maravilhosas de vários lugares do Nordeste, né, que conversam aí com esse tema da memória, com o tema dessas histórias, né, das contações de histórias. Então, antes de iniciar, eu gostaria de fazer a minha autodescrição, a minha audiodescrição para a acessibilidade do projeto, né? Me chamo Tamires Coimbra, tenho cabelos pretos, ondulados, tenho a pele parda, estou usando óculos, um batom cor de coral, assim, um rosa queimado. A minha roupa é um vestido com várias cores, né? As cores de vermelho, laranja, azul, preto e rosa. E hoje eu estou como mediadora da terceira semana do Festival dos Corres de Cinema. Antes de iniciarmos esse bate-papo com os realizadores, eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto, né? O Festival dos Corres de Cinema é um projeto realizado pela Produção de Perifa e consiste na realização de uma edição do festival voltada à valorização e fortalecimento de cineastas LGBTQIAPN+, do Ceará e do Nordeste. Bem, o festival ele promove a diversidade, inclusão e acessibilidade no audiovisual. A iniciativa reúne exibições online e presenciais de 25 filmes, junto aos debates com os realizadores. As ações de acessibilidade do projeto incluem legendagem das obras e libras, como também a audiodescrição nos debates, né? O projeto ele também conta com uma formação gratuita em audiovisual para pessoas da comunidade, com foco em participantes em situação de vulnerabilidade. Além de ampliar a visibilidade de produções independentes e periféricas, o projeto também busca fortalecer processos formativos, estimular a troca de saberes e fomentar redes de colaboração, consolidando o festival como uma plataforma de transformação cultural e representatividade na região. Bem, o Festival dos Corres, né, já é mais uma edição do festival e ele é produzido pela galera do Produção de Perifa. O Produção de Perifa foi criado em 2022 por Chiesa Nascimento, em Sobral, Ceará, e a Produção de Perifa é uma produtora, um coletivo, um ponto de cultura e uma iniciativa artística e formativa voltada para as periferias. Com base do Aprender Fazendo, atua como espaço de formação em produção cultural, escrita de projetos, e atua como espaço de formação em produção cultural, escrita de projetos e acesso a recursos, além de gerir espaços culturais e realizar projetos que fortalecem e ampliam a circulação da cultura periférica no interior do Ceará. Descentralizar e interiorizar o acesso a recursos culturais é o nosso objetivo. E aí, né, agora vamos para os apoios do festival. Né? Esse ano, o Festival dos Corres, esse projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, nossa querida PENAB. E agora, né, vamos ao que interessa. A nossa terceira semana foi composta aí, eu acho que vocês que estão do outro lado da telinha puderam assistir a obras incríveis durante essa semana, né? E hoje, nessa terceira semana, nós trouxemos aqui um debate com os realizadores dos filmes que vocês tiveram acesso, né?
Bem, a terceira semana é intitulada Fragmentos para Continuar, que é um mergulho no território da memória e da subjetividade. O tempo deixa de ser linear e passa a existir em restos, imagens e sensações. As obras que a gente assistiu essa semana, que compõem essa terceira semana, chama-se Breve, Medo de Cachorro, Nuances, Tá Fazendo Sabão e Uma Mulher com uma Câmera. Compõe uma escrita cinematográfica do sensível, onde lembrar é também inventar modos de continuar. Gente, muito obrigada, vocês que estão aqui, os realizadores que estão compondo essa terceira semana. Na primeira rodada desse debate, eu gostaria, né, de que vocês pudessem se apresentar, também realizar a audiodescrição e dizer qual filme que vocês estão representando hoje, né, nessa semana. Por favor, eu gostaria de ouvir o Éder com Breve. Oi, Éder, tudo Boa bom? tarde, todo Prazer. mundo. Prazer também. Eu fico muito feliz falando para o pessoal do Ceará. Eu sou o Herden, um homem pardo que usa óculos de vez em quando, mas sempre tira. Tô cabelo curto, quase acabando já. Tenho barba. Tô usando a camisa do Flamengo, que também faz parte do filme, né? Esse time, grande time, enfim, do país. Bem, eu acho que eu começo agora falando do filme, não é isso? Isso, você fala o nome do filme e conta um pouquinho da narrativa dele pra gente. Eu dirigi o Breve, fiz o roteiro também e a montagem, né? O Breve é um filme que ele fala sobre 1981, o ano que eu nasci, por isso essa coisa do Flamengo também, né? Que foi quando o Flamengo foi campeão do mundo. E ele tenta traçar retas paralelas entre grandes acontecimentos extraordinários daquele ano. E aí eu cito alguns, né? Como coisas boas e coisas ruins também, né? Lançamento do jogo do Pelé, o Pelé Soccer, né? Que é o Pelé como estrela mundial do futebol. O atentado ao presidente do Equador, Aguilera, né? Que fez um discurso igual aquele discurso que Getúlio Vargas fez aqui no 1º de maio, defendendo a soberania do país e tal, e aí foi fazer uma viagem de avião e o avião dele misteriosamente caiu. E outras coisas também, né, como tentativa de assassinato do Papa também. E aí eu faço um pouco, como é um filme assim autoral e pessoal, eu traço um pouco dessa coisa do Bob Dylan ter nascido no mesmo dia que eu e tal. E a partir dessas coincidências, na verdade o Breve é um exercício, né, de fazer documentário. A partir dessas coincidências, vou traçando linhas paralelas com o que aconteceu na minha vida. Meu pai trabalha em hidrelétrica, né? E depois, quando eu mais adulto, tendo uma noção de que hidrelétrica é uma coisa muito agressiva ao meio ambiente, e eu hoje me reivindico como ecossocialista, como é que isso fica na minha cabeça, que eu fui criado, enfim, estudei por causa da hidrelétrica, me alimentei por causa da hidrelétrica, né, pude pagar os boletos muito tempo por causa da hidrelétrica, enfim, eu acho uma coisa tão agressiva ao meio ambiente, mas que também não se tinha essa discussão nesse nível antigamente. E aí, em paralelo a isso, eu vou pegando algumas coisas das memórias, bem soltas assim que eu tenho. Ele chama Breve justamente porque era para ser um filme curto sobre essas histórias. E aí eu vou juntando coisas como quando eu era criança, vocês aqui são bem mais novos que eu, vou fazer 45 agora no final do mês. Quando a gente era criança, nos anos 80, tinha essa coisa das enciclopédias que você comprava, que era tipo, hoje em dia não existe mais enciclopédia impressa, eu acho, né? Essas enciclopédias que a gente tinha acesso à informação, como se tem na Wikipédia hoje em dia, ou qualquer lugar da internet que seja mais confiável, elas vinham com a foto dos ditadores, dos presidentes da ditadura militar, né? Então, eu cresci com aquelas imagens na cabeça, e você ligava a televisão, passasse determinado horário, aí você tinha aquele aviso, né? Esse programa é proibido para menores e tal, e tal, e tal, e tal.
E eu sempre assistia, né? Talvez fosse preso hoje em dia, meu pai, minha mãe, não sei. Mas que você assistia e não tinha grandes coisas assim. Era, sei lá, o programa de Jô Soares, o programa de humor de Jô Soares, ou uma novela sem grandes cenas eróticas, sensuais, nem com palavrões, nem com cenas violentas e tal. Era só uma forma da ditadura militar censurar a arte, né? Enfim. E pressionar as empresas também as emissoras de televisão em estarem fazendo conteúdos mais alinhados ao que eles estavam. E o filme é meio para contar essa história perdida. Tem muita coisa de memória afetiva, né? A relação que eu tive com Vidas Secas, por exemplo, que é Graciliano Ramos, para mim, ele e Machado de Assis estão entre os dois maiores escritores que eu de ler, assim, e é uma coisa que eu lia Vidas Secas no intervalo da escola, porque como meu pai trabalhou em elétrica, eu mudei muito de cidades, né? Então, até você fazer amigos tal era complicado. Então, eu ficava lendo Vidas Secas no intervalo da escola e, enfim, fui criando essa familiaridade, enfim, com a literatura que acabou me transportando, né? Acabei fazendo teatro. Hoje em dia eu sou músico também, além de trabalhar com o cinema e com audiovisual, trabalho em televisão, mas na TV Câmara daqui, local, de Aracaju. Só que, enfim, meu princípio com a arte talvez tenha sido por aí. E é sobre isso. No fim, é um filme que fala sobre duas retas paralelas, né? Que podem ser a minha vida e a vida do meu pai, pode ser, enfim, os acontecimentos extraordinários e os ordinários, nos pequenos acontecimentos do dia a dia que andam em paralelo e que acabam moldando e lapidando a vida da gente. O filme foi feito nas minhas horas livres, enfim, editei de todas as formas possíveis que eu podia. Eu acho que eu cheguei a cortar coisas até transferindo o arquivo do computador para o celular, para no fim de semana poder cortar, enfim. Mas ele foi todo feito basicamente no Premiere, enfim, sem R$ 1 de nenhum edital, nem nada. Eu acho que a única coisa que eu gastei com esse filme talvez seja, assim, que eu usei de recurso financeiro foi talvez, acho que um aplicativo que eu usei para legendagem, enfim. E eu acho, deixa eu ver se eu esqueci, acho que eu anotei até alguma coisa aqui para falar com vocês. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais essa ideia também das retas paralelas. Enfim, que eu também estudei na escola, que ela se encontra no infinito, e na minha teoria do filme é que ela se encontra no infinito por puro tédio. Eu acho que é isso, né? História do tempo, não, né? Não, perfeito. Depois a gente faz outras rodadas e aí você pode também falar um pouco mais, né? Obrigada, Weder. Agora a gente vai ouvir Medo de Cachorro, do Ítalo Tapajós. Ítalo, por favor, faça sua audiodescrição e nos fale um pouquinho sobre a sua obra, né? Que eu assisti e achei maravilhoso, muito fofinho. Oi, você consegue me ouvir? Meu nome é Ítalo, eu sou o diretor do filme do Medo de Cachorro, né? Eu sou um homem de pele branca, traços indígenas, estou com uma camisa branca, um colar vermelho, um boné marrom, e ao meu fundo tem uma parede verde e uma outra parede vinho. E meu cabelo é preto, mas não dá para ver direito por causa do boné, né? Medo de Cachorro é um filme de animação, né? Animação 2D. Eu trabalho com animação já há alguns anos. E ele é um filme que ele evoca ali sensível da memória, né? É um filme que é baseado em experiências pessoais minhas. Ele surgiu como um quadrinho autobiográfico e depois ele virou um filme através de um edital da Lei Paulo Gustavo Municipal, lá de Natal, né? E ele é um filme que fala sobre animais, mas mais especificamente sobre como a gente projeta a nossa vida a partir das experiências que a gente tem com os animais. Então, assim, ele também é um filme sobre amadurecer e crescer, entender sobre luto, sobre, enfim, as relações que a gente tem, né? Eu fiz ele em 2024, terminei em 2025, nesse edital lá de Natal,
Foi uma experiência super engrandecedora, meu primeiro filme, né? Eu já trabalhava com animação há alguns anos, mas eu nunca tinha dirigido um filme. E tá aí circulando festivais. A gente fez um ano de distribuição agora. E é isso, eu acho que, de mais geral, assim. Galera, só para reforçar sobre a audiodescrição, tá? Para não esquecer de fazer enquanto vocês estiverem se apresentando. Obrigada, Ítalo. A Eu que gente agradeço. vai conversar novamente daqui a pouquinho. Agora, eu queria ouvir nuances de Aqua. Oi, Aqua. Assistir a sua obra e não tem como assistir aos seus filmes e não saber que são suas, assim, que são suas obras. Eu queria que você falasse um pouquinho do filme, como foi a construção dele, né? E também realizar a sua autodescrição. Boa tarde, estão todos me escutando bem? Eu sou a Aqua, né? Sou uma pessoa indígena, de pele clara. Eu tô com uma touquinha vermelha, com pena de urubu na orelha, um óculos verde, uma blusa preta e um colar de cobra coral. Nuances vem de um resgate muito sensível, assim. É o segundo filme da trilogia. O primeiro filme é Ondas Trifurcadas, um vídeo de poema, assim, de 15 minutos. E segundo filme, eu estava trabalhando também um curso com poema, com poesias, né, de escrita, mas acabei que acessei esse lugar através do canto, né? Eu estava participando de um movimento que é um projeto voltado para mulheres, tanto cis quanto trans, assim, o Cantamina, né, em Sobral, onde eu moro. Mesmo sendo nativa de Mangue, assim, de Fortaleza, eu me ratifiquei em Sobral, né, enquanto pessoa artista do interior. E nisso eu justifiquei muito, assim, com o canto. Eu canto uma música chamada Andar em Paz, de Urias. E eu brinquei com mudança de voz, edição, extensão também, vocal, e com algumas fotografias que eu fiz de celular, né? Porque, como o primeiro filme, Nuances vem com esse resgate da possibilidade de fazer cinema com o que a gente tem, né, de registro. O primeiro filme eu fiz com o LG5, assim, pequenininho. Esse segundo filme eu fiz com um Samsung e através de tratamento de imagem, edição, tipo, com imagens tanto de fazendo viagens para fora, assim. Passei um tempo cuidando do perpério de minha cunhada, em Minas Gerais, e eu fiz muitas imagens em cima do avião, né? Tipo, que sempre foi um sonho meu acessar as nuvens dessa dimensão. E quando eu percebi, eu estava tipo, praticamente mergulhando nelas, né? E tem muitas imagens, assim, das sombras do avião voando sobre a terra, a imagem das montanhas peladas de Minas Gerais, de forma cruel, assim, a força das mineradoras. E nisso, atravessado com imagens minhas também, imagens de lotos, imagens que remetem mesmo de uma forma poética, mas também essa possibilidade de ser uma pessoa trans, né? De amar, né? Mas para além do amor, do afeto do outro, mas um amor que se encontra dentro do coração. E falar de amor nessa perspectiva, para mim, é revolucionário, né? Logo que corpos como o meu é colocado como descartável, colocado como não amável ou distante dessa noção de existência, nuances vem nessa viagem, que é na sutileza, né? Até eu posso citar uma música Sai da Rua, que é Vitórias e Perdas, que é nos detalhes que deixam tudo tão real. Assim. E essas nuances é que a hora eu percebi que me mantém viva, né? Como cantar e também acompanhada com sopros, né? Nesse filme, eu acompanho a trilha sonora com o toque da La Silva, né? Que é uma flauta que eu nomeei de La Silva. Ela faz sons, os primeiros sons que ela fez foi lá e si. Depois que também perspectiva de perceber como a Luzier, né, uma produtora de instrumentos. Eu não falei, eu sou diretora do filme, né? Esse filme foi totalmente independente, sim, diretora, roteirista e produtora. E isso, nuances vem nesse grito, né, de liberdade, assim. E
lembrar que é possível fazer cinema para além de estar na academia. Sei que é necessário a gente ter estudos cada vez mais, né? Isso que eu venho fortificando, mas isso não impede, né, da gente produzir cinema, assim. É muito sobre isso. Obrigada, Aqua. Agora eu gostaria de ouvir Ianca Oliveira, de Tá Fazendo Sabão, obra maravilhosa. Ianca, por favor, você pode se apresentar, fazer a sua audiodescrição e, em seguida, nos contar um pouquinho sobre Tá Fazendo Sabão. Eu sou a Ianca, eu sou diretora do filme Tá Fazendo Sabão, sou uma mulher negra, tô com fone de ouvido, né, passando na cabeça aqui, tenho cabelos curto, né, e preto, cacheado, tô vestindo uma regata, né, cinza, e ao fundo a minha parede é verde, tá? Tá Fazendo Sabão é um filme que eu fiz com a minha família, né? Eu já estava começando desde 2020 a produzir com a minha família, e aí a gente faz o filme Tá Fazendo Sabão, a partir também de uma componente do curso de cinema aqui da UFRB, e aí a gente tinha que fazer um filme sobre foto, né? Fotomontagem. E aí acabou que nasceu o filme Tá Fazendo Sabão, assim, foi um filme que eu atravessei as minhas memórias, né, do passado, e foi muito difícil, assim, acessar elas. E aí, mas foi um filme tão libertador, sabe? Para mim, assim. Então, trazer um assunto que era tão difícil, tão doloroso para mim, que tá entre linhas ali dentro, né? Que eu não quis retratar a dor, mas sim a possibilidade de a gente construir um futuro de afeto para as pessoas negras e LGBT, né? Pensando no meu corpo como uma mulher lésbica. Eu encontrei essa forma, assim, foi muito bonita, assim, muito sensível acessar isso e construir isso com os arquivos de memória da minha família, assim, né, das mulheres negras que me fizeram existir, assim. Então, isso é um pouquinho do Tá Fazendo Sabão, tá? É isso, gente. Obrigada. Agora eu gostaria de ouvir Sâmia. Oi, Sâmia. Sâmia é diretora do filme Uma Mulher com uma Câmera. E eu gostaria de ouvi-la um pouco, né? Sua audiodescrição e um pouco sobre a obra. Perfeito. Eu me chamo Samir Costa, como ela falou, eu sou a diretora do filme documentário Uma Mulher com uma Câmera. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo castanho claro, cacheado bem curtinho, eu estou vestindo uma camisa azul claro, eu uso óculos, e ao meu fundo tem uma parede branca com alguns quadros. O documentário Uma Mulher com uma Câmera, ele fala sobre uma jornada de busca por referências em uma área onde a presença feminina e principalmente a presença de mulheres LGBTs, mulheres negras, mulheres indígenas, não aparece muito, que é justamente nessa área da fotografia, especialmente a fotografia no cinema. E essa referência é encontrada na figura da fotógrafa e realizadora audiovisual veterana Nível Shoa. Ela é daqui da região do Cariri, cearense. E esse documentário, ele nasceu a partir de uma inquietação pessoal minha. Desde que eu me entendo por gente, a fotografia sempre esteve muito presente na minha vida, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com audiovisual, que eu queria trabalhar com cinema, mas eu nunca soube muito bem como traçar esse caminho, como chegar a exercer profissionalmente esse cargo, justamente por essa falta de referências. Então, como eu vou me imaginar em uma profissão a qual eu não vejo pessoas, exemplos próximos a mim, né? Exemplos de mulheres parecidas comigo, aqui na região, principalmente, a maioria dos fotógrafos que você vê em eventos são homens, e tenho certeza que isso é muito comum em outras regiões também. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse documentário com o meu trabalho de conclusão de curso na graduação de jornalismo, eu sou jornalista. Então, por que não pegar essa inquietação e justamente ir atrás dessa busca por referências e também pela busca por memórias? Quem eram as mulheres fotógrafas que estavam na minha região antes de mim, antes da própria Nível Shoa, né, que é justamente uma das personagens principais desse filme. E é basicamente isso, é um encontro de gerações, é um encontro da passagem de sabedoria entre mulheres, também
falando sobre essas mulheres do passado, sobre as mulheres do presente, mas também uma forma de guiar algumas perspectivas para as mulheres que queiram trabalhar nessa área. E eu acho que é isso, basicamente. Obrigada. Gente, é algo que eu percebi que as obras carregam em comum, né? É como se vocês recolhessem retalhos de memórias, assim. Tanto Breve como também os outros filmes, né? A gente percebe o quanto a memória está presente, assim, a contação de histórias, ela é uma das primeiras artes que surgiram, né? As pessoas se reuniam, faziam uma roda, acendiam uma fogueira e começavam a contar histórias, né? E essas histórias, hoje a gente também utiliza a linguagem cinematográfica para manter viva essa memória, né? E a memória, ela é muito daquilo que nos compõe, né? Tanto enquanto indivíduo, como também o que nos compõe coletivamente, assim, é uma via de mão dupla. E aí eu queria ouvir de vocês, né, o quanto a memória, esse resgate, assim, esse manter essa chama acesa, foi importante para o filme, né, para o filme pelo que ele é. E essa linguagem que vocês escolheram, né? Tipo, alguns escolheram a linguagem de recortes videográficos, outros resgataram da memória de infância, assim, eu vejo que tá fazendo sabão. Fala de uma menina, né? De uma criança que foi se descobrindo, foi também sofrendo algumas repressões, mas que no final ela que compõe o que a diretora é, o que Yanka é. Uma mulher com uma câmera, a diretora é uma mulher, né? Também o filme traz esse resgate, assim, tanto do início ali da história do cinema, que muitas mulheres foram apagadas, até hoje, assim, no filme eu vejo que você traz mulheres do cinema de várias gerações, né? A história parte a partir de uma mulher já madura, assim, já há mais de 40 anos, 50 anos, mas também eu vejo no filme mulheres jovens, assim, né? No início da sua trajetória. Achei que isso foi muito legal. Medo de Cachorro também é a história de um menino, né? De uma criança que traz aí a relação dele com o medo, a relação com o animal, assim, esse ser que pode ser amedrontador, mas que revela muito mais sobre ele, assim, de onde vem esse medo, medo do novo, medo daquilo que ele não conhece. E também vejo breve um recorte videográfico de memórias que muitos de nós aqui nós não tivemos, né? Ali da época dos anos 80, vai trazendo ele enquanto personagem principal dessa narrativa, né? A história desse artista, da construção dele. E eu queria ouvir de vocês o quanto essa memória que vocês trazem nos filmes foi importante para a construção dessa obra, né? A escolha dessa linguagem foi decisiva assim, para o filme? Eu queria ouvir de cada um. Pode ser na mesma ordem que a gente fez anteriormente, eu queria ouvi-los. Essa coisa da memória, eu acho que em tudo que eu faço eu sempre tento usar. Porque, de qualquer forma, às vezes é um registro que vai ficar para alguém ver depois. Eu apresento um programa aqui na TV Câmara chamado Prosa e Verso, que é um programa que ele é sobre cultura, mas ele não é necessariamente sobre arte, né? Então, o cara que tem uma loja de discos no centro, isso é pura cultura, mas não necessariamente é do fazer artístico. Por coincidência, o cara também é músico, enfim. Mas a entrevista é o foco dessa experiência, do que é ele trabalhar no centro, se ele gosta, ele trabalha e mora no centro, então ele tem uma dualidade de relações com o barulho, que ele gosta do barulho da loja dele cheia, mas no fim de semana ele gosta do mesmo lugar que ele mora ali, na mesma rua, ser vazio, casa dele, silêncio e tal. Que são coisas que, assim, às vezes a gente faz para não perder o registro no tempo, por exemplo. Muita gente da minha geração, a gente cresceu ainda sob regime militar. Eu sou de 81, né, como está no filme. E muita gente é dessa mesma geração que eu, mas não tem registro nenhum de lembrança de coisas da ditadura militar. Pô, eu achava bizarro esse aviso antes
dos filmes, enfim, os programas de TV, com a censura ali, enfim, eu achava bizarro isso. Do mesmo jeito que eu achava bizarro essas fotos de presidentes da ditadura militar. Imagine hoje se tem cabimento, exceto as pessoas que vão fazer o passaporte lá com a foto do Trump, não recomendo, mas imagine você pegar algum documento oficial como um livro, você abrir o Wikipédia e tá a foto do Lula lá, por exemplo, então do presidente anterior, ou enfim, do Temer, ou de outro. Para que aquilo, assim, sabe? É uma guerra cultural que se travou na época e que, se a gente não tiver memória de que isso aconteceu, de que isso foi bizarro, isso passa como natural, sabe? Isso vai naturalizar. Ao mesmo tempo que, para mim, é muito triste, porque, por exemplo, a gente vê vários filmes sobre Serra Pelada, sobre outras coisas históricas do Brasil, até da região norte e nordeste, só que eu nunca vi nenhum filme sobre ninguém que mora em hidrelétrica. E hidrelétrica era um ambiente muito louco, porque meu melhor amigo de infância era do Rio Grande do Sul. Os meus pais nasceram no Maranhão. A gente morou em Rondônia, morou aqui em Sergipe. Eu nasci no Pará, minhas duas irmãs são do Pará. Isso é uma coisa que você vai criando identidade própria, é muito complicado, porque você nasceu no Pará, mora em Rondônia, depois você mora em Alagoas, aí você vai ter o sotaque de um pedaço de lugar, o sotaque de outro pedaço de outro. E como eu falo no filme, por exemplo, para quem vai para o Pará, morar lá, que é de outro lugar, quem nasce lá é chamado de Mocorongo, que é um apelido bizarro, porque eles não reconhecem a gente como paraense. E, obviamente, quem não é do Pará não vai me reconhecer como sendo, sei lá, baiano, velho. Se eu morar 6 meses lá na Bahia e tal, enfim. E aí é bizarro. Se a gente não tem memória disso, não cria um registro disso, independente de 50 mil pessoas vão assistir esse filme ou não, a história da gente fica perdida no tempo, assim. Então, a ideia do filme e a ideia de ser um documentário é justamente sobre isso. Eu tenho um outro filme chamado Operação Cajueiro, que eu fiz sobre eu e mais dois amigos, né, Rogério e Ivaneide, sobre uma operação chamada Operação Cajueiro, que aconteceu aqui em Sergipe na época da ditadura militar. E que mais de 30 pessoas foram presas sem registro nenhum na polícia, e os meios de comunicação daqui, que já tinham 2 emissoras de TV, vários jornais impressos e vários emissoras de rádio, ninguém deu registro disso. O único registro que tinha disso era um livro que um jornalista da época escreveu. Aí a gente pegou esse livro, resgatou, fez um documentário. E aí esse documentário hoje, cada aniversário do golpe militar, a gente tem que dar entrevista falando sobre tantos anos da Operação Cajueiro, tantos anos do golpe militar e tal. Mas pelo menos criou algum registro, porque não tinha registro nenhum disso. Você imagina a injustiça que é para a história, 30, 40 famílias ali tendo suas pessoas presas, algumas voltaram, outras não voltaram, uns ficaram cegos, outros já morreram e tal. E você não ter registro nenhum disso é uma injustiça muito grande. Então, eu acho que foi por isso que eu escolhi fazer esse registro com o Breve, não ficar monotemático nesse tema da ditadura militar, foi uma forma de chamar a atenção do público para ver isso que acontece, que, volto a dizer, para mim são como duas retas paralelas. Perguntar para muita gente da idade dos meus pais se existiu ditadura militar, se eles sentiram efeitos da ditadura militar, ou da minha geração, a galera dos 40 a mais, possivelmente vão dizer que não. Por quê? Por falta de registro de memória. Então, se era por falta de registro de memória, agora não vai faltar mais, agora a gente tem. Ítalo? Oi. Nossa, eu adoro esse tópico memória, assim, que você falou. Tanto da memória de todo mundo, né? O direito à memória na arte, como a memória individual, né? Como a gente pensa na memória como se fosse uma coisa estável, mas na verdade ela é uma grande construção das coisas que a gente assiste, das coisas que a gente vive, coisas que a gente lê, né? E principalmente a memória da infância, né? O meu filme, eu queria que ele não fosse sobre mim, eu tentei fugir um pouco disso, mas acabou voltando assim. E ele é um grande ódio, né? À memória e como memória, como você tem a percepção das coisas
conforme você cresce. E, e no momento que eu decidi que tudo bem falar sobre mim, tudo bem falar sobre memória, assim, eu tentei colocar várias coisas na narrativa que transmitissem esse sentimento de familiaridade. Então, por exemplo, eu fiz essa mesma cena dele chegando na casa, tanto na infância quanto já adultos. Então, eu queria, tipo, mostrar que tem muitas coisas que mudam, mas também tem algumas coisas que ficam iguais conforme você cresce, né? E eu acho que a relação com o cachorro, né, que é o tópico principal, ele mexe muito com isso, né? Porque você vê ele envelhecendo muito rápido. Então, isso dá uma amostra muito grande da passagem de tempo, né? Quando você vai envelhecendo, você vai ver aquele seu cachorro, falecer, sabe? Então, você vai tendo esses tiquezinhos de memória, essas cronologias, né? Muito bem demarcadas, né? E outra coisa que bateu muito, assim, que... Primeiro, eu não queria fazer um filme de narração, mas não tinha outro jeito de contar o filme de memória sem narração. É muito difícil de fazer, né? E outra coisa foi que eu queria que ele fosse visualmente remetesse memória, né? Principalmente quando você está trabalhando com animação, você tem uma gama muito grande de coisas visuais que você pode fazer, né? É muito divertido. E eu me baseei muito no trabalho do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, né? Principalmente de um filme chamado Memórias de Ontem, que é um filme que, se você assistir, você vê que ele é todo muito claro, assim. Parece que é tipo uma aquarela, ele é todo muito branco. Então, as memórias daquele personagem, você vê como isso remete, assim, na história, né? E se você vê vários filmes, eles colocam um filtro meio branco, sabe, para remeter um sonho, uma memória. Então, eu quis trazer isso. Eu fiz toda a direção de arte para ela ser bem clara. Ele jogava umas pinceladas brancas, assim, no lateral. Eu queria que as coisas fossem se dissolvendo, justamente para dar essa ideia de que era uma grande memória, né? Eu dividi entre as cenas que eram uma memória branca e as cenas que eram mais azuladas, que aí era uma coisa bem experimental mesmo. Então foi bem legal assim pensar como eu trabalho memória esteticamente e como eu trabalho memória narrativamente, né, no roteiro. Não é um filme documental, mas eu adoro linguagem documental. Então eu conversei com o roteirista e com a storyboarder, né, que é tipo quem faz uma pré-montagem, né, na animação é muito importante o storyboard para a gente colocar linguagens documentais assim, mesmo sendo uma narrativa não documental, né? Então, acho que a memória guiou bastante, né? A narrativa, tanto visual quanto de texto mesmo, né? Obrigada. Aqua eu assisti Nuances. Eu já tinha assistido Ondas Trifurcadas, né? E aí quando você falou que era uma continuidade, tudo fez sentido, assim. Eu queria que tu falasse, porque o filme, se não me engano, ele é registros pessoais seus, né? Construído a partir dos teus registros pessoais, que também são memórias, assim, são construções de memória e tem uma relação muito grande com a natureza, a corpa e a natureza. E aí eu queria ouvir de você, né? Como é para você a construção da memória para fazer a obra, assim. Muito forte, porque o parente falou agora sobre Memórias de Ontem, né, do Estúdio Ghibli. E esse filme me pega muito, assim, às vezes eu já assisti, acho que umas 4 vezes. Que diz muito sobre esse cuidar da memória, né? A gata que é da cidade, mas quer morar no sertão. Em contraponto, essa ideia da pessoa do sertão que mora na cidade, essa gata sonha em sair da cidade e morar no sertão, no silêncio, né? E esse fluxo dado antes diz muito sobre essa passagem também, né? De sair da cidade grande, ir para o interior, sair do interior para a cidade grande e fazer esse movimento, assim, sendo um corpo que transita, né? Essa corpo que é transgressora, até só estando parada já transgride muita coisa. E é muito forte porque, tipo, mesmo sendo uma continuidade, é um filme muito diferente de Outro Furcada, porque versa dois tempos totalmente diferentes de percepção de mundo, assim. Tipo, primeiro é a percepção da estrada como caminho, né? As memórias, que, tipo assim, desde criança eu sou cria da estrada, né? E estar na estrada para mim, eu acabei de chegar de viagem, gente. Cheguei de viagem, liguei a live para conseguir falar, assim. Tipo, e ao mesmo tempo é o único, um dos primeiros lugares
E os lugares que eu sinto conforto, assim, quando eu vejo que eu estou na estrada em movimento. E esse filme Nuances relata isso também, né? A passagem das estradas, as árvores da beira de caminho, assim. E o caminho através das nuvens, né? E isso é muito forte, porque ao mesmo tempo que usando aquela velha cabeça nas nuvens, quando a gente pensa de mar, as pessoas falam que você está com a cabeça nas nuvens, né? Mas até esse modo de pensar foi tirado da gente, até o modo de grafar as memórias mesmo, né? Tipo, porque a maioria das imagens de nuances foram em momentos sensíveis, que eu estava em transição de território, e algo me captava, assim. Tem uma fotografia que eu lembro que é uma Lotus, né? Essa Lotus não existe mais, que era uma parte na margem esquerda do Rio Acaraú, em Sobral, que começaram a cultivar Lotus. Aí eu que viagem cultivando Lotus em Sobral. E isso é uma Lotus mesmo, e ela é uma bem rosa, assim. Aí depois da enchente, a enchente levou todas as Lotus. Então também fala de trânsito, né? O trânsito das águas, assim. E até citando a Uira, que é uma artista manauara, da água, a memória da água, né? Aonde a água passou, ela vai passar de novo, assim. Pode daqui a um ano ou daqui a 50 anos. E essa memória de acesso é muito forte, né? Logo que o acesso é constantemente negado a nós. E falar de memória e de acervo é algo que, para mim, hoje é revolucionário, né? Parece simples, mas até mesmo pronto nesse mundo do scroll, né, das redes sociais e o vídeo rápido de 1 minuto, que muitos artistas estão se adaptando a postar memórias nesse formato para que chegue mais gente. A gente vê sobre isso, né, como acessar essas memórias com firmeza mesmo, né, não pasteurizado ou plástico, assim, mas com profundidade que cada memória merece. E é muito forte, porque ao mesmo tempo que grafo essas fotografias, né, tem esse atravessamento da palavra cantada, e ao mesmo tempo versada, e também eu lembro do som de mar, que é algo que eu pego muitas vezes, e os primeiros colonizadores chegaram na beira do mar, né? Então, a beira do mar, o litoral cearense, é um dos lugares que mais existe esquecimento assim, e apagamento. Tipo, que povos estavam ali na beira do mar, né? Tipo, alguns povos estão nesse fluxo de resgatar esses territórios, mas mesmo assim são territórios já muito machucados. Tipo, eu sou nativo ali da beira do Mangue, né, do Rio Ceará, ali da favela do Gafanhoto, tá? E é muito mais comum você ver casas abandonadas de taipa do que uma casa de rezo falando sobre a ancestralidade daquele território, né? Ou, tipo, casas rasuradas, rabiscadas, pichadas, com siglas de Fs, assim, mas tal hora distante de grafismos, né? Então, até em nuances tem um take que eu tô pichando, né? Vida Trava, que é uma take que eu criei na tentativa de lembrança, assim, né? E ser travesti é essa viagem de tentar ser travado conscientemente, né? E ao mesmo tempo a gente cria movimento, né? Cria condução também, para além das condições colocadas no nosso corpo, né? Assim, pega o viagem da poesia mesmo. E esse picho na cidade, né? Esse picho na estrada, esse picho, essa vida que é um corre, é com o picho que tá hora a gente vai, tenta apagar, ou tenta derrubar a parede, ou tenta, tipo, fazer de alguma forma esquecer, né? Mas aí tava lá, a gente lembra de novo. Por isso que a memória é tão importante. E é lembrar para não esquecer, né? Uma base. Tamiris, só 1 minuto. Eu queria só ressaltar sobre a questão do horário. A gente atrasou um pouquinho para iniciar, mas eu vou dar 5 minutos de acréscimo, né? Então a gente vai até as 4h35, ok? Tudo bem, a gente termina essa rodada, aí a Às quarta e última rodada a gente faz um encerramento. Por favor, agora eu queria ouvir Ianca. Sobre a questão da memória, é uma coisa bem interessante assim para mim, porque eu sempre fiquei pensando, né, como eu faço o filme da minha família, das mulheres negras da minha família, eu falei, cara, será que tô sendo egocêntrica? Só tô olhando para mim? Mas eu falei assim, cara, se eu não gravar essa memória da minha família, ninguém vai fazer isso, sabe? Então eu tenho que registrar isso, não tem jeito. E aí é isso que eu venho fazendo, assim, tá fazendo sabão, eu fiz isso, né? Então eu acessei essas memórias
de criança, né? E aí eu fui me lembrando, cara, o que eu gostava de brincar. E aí, bolha de sabão, eu disse, cara, eu vou trazer isso pro filme. E ficou muito lindo, assim. Aí eu vim trazendo essas bolhas de sabão para fazer essa reflexão, né? Desse sabão também. Então eu vim trazer essas coisas meio de criança, assim, trazendo também coisas assim que eu amava muito, só que com a escola eu fui perdendo esse gosto, sabe? Eu adorava que minha mãe fizesse no meu cabelo quando era grande, trança. Ela trançava e botava aquelas fitinhas assim, eu achava tão bonitinho assim. E aí, quando eu chegava na escola, meus amigos brancos ficavam dizendo: é, se é chicote o cipó de Tarzan, né, no meu cabelo. E aí ficava fazendo isso, assim, cara, eu ficava tão mal. Aí eu falava, não, mãe, tira logo, assim. E aí, nesse filme, eu disse, não, eu vou fazer essas tranças, eu vou trazer essa irmã que minha mãe colocava também no meu cabelo. E foi muito bonito, assim, para mim, acessar essas memórias. É, eu gosto de dizer que o filme Tá Fazendo Sabão, ele nasce mesmo na montagem, assim. Então, eu fui lembrando algumas coisas da minha infância, e aí gravei cenas, né? Fotografei, na verdade, as cenas que eu estava pensando, e esses arquivos, né? Essas memórias que eu tenho de mim, das mulheres das negras da minha família que estavam ao meu redor. E aí eu trago isso, aí ele nasce mesmo na montagem, esse filme. E nasce também pelo gesto meu que eu adoro fazer documentário, assim, né? Eu gosto de me titular já documentarista, assim. Eu amo fazer isso. Eu encontrei no curso de cinema essa possibilidade de contar a minha história, assim, e de também me olhar, né? Isso é bem importante, assim. O filme ensaio me possibilitou que eu olhasse, né, para o meu rosto, assim. Então, a questão da minha identidade negra sempre foi uma coisa difícil, assim, para mim, sabe? Até hoje eu não consigo me olhar assistir um filme meu, assim, eu faço, mas tenho muita dificuldade de me olhar, sabe? Então, muito pelo racismo também. Então, eu vi no documentário e no filme ensaio essa possibilidade mesmo, assim, de me autorregistrar também, sabe? Para ver também esse lugar também de me memorizar, né? Mesmo que eu não goste, eu quero me memorizar. Mas é isso, gente. É um filme muito de memória mesmo, assim, que eu atravesso lindamente, assim, em assuntos tão difíceis que estão entre linhas ali dentro, mas com possibilidade mesmo, sabe? De que outras pessoas se reconheçam nesse filme que eu fiz, assim. É isso. Lindo, amei. Sâmia, fala um pouco pra gente a memória para o teu filme, se a importância. Bem, escutando a Ianca falando, eu também tive muito esse dilema no meu documentário, porque ele é um documentário reflexivo, é um documentário poético, e que também tem muita minha participação, né? E ele justamente, ele nasce a partir dessa memória minha mesmo, assim, de infância. Ele nasce a partir, enfim, dessa Sâmia criança que almejava uma coisa, mas que não sabia como chegar lá, né? E aí foi uma divergência conceitual que eu tive muito ao longo da criação, principalmente por se tratar de um documentário de TCC para o jornalismo, que geralmente os TCCs de jornalismo são aquele documentário mais quadrado, mais que se assemelha a uma reportagem mesmo. Mas eu tive muito apoio, principalmente da minha orientadora, de tipo, não, chutar o balde, esquece isso, você não está fazendo uma reportagem, então você pode optar por esse lado mais reflexivo, mais poético, mas mesmo voltando para essas memórias, né? Então nasce muito desse lugar, é muito cheio de atravessamentos, né? Porque tem tanto essa questão da minha memória enquanto indivíduo, mas como também esse individual ele é afetado por questões coletivas, né? Então, tipo, como essa ausência das presenças femininas, elas vão impactar na minha vida, enfim, pessoal, profissional, etc. Então, ele tem toda essa retomada histórica de tipo para falar ali dos primórdios da imagem, dos primórdios do cinema, de tipo a primeira imagem tirada foi de um homem, a primeira máquina fotográfica inventada foi por um homem, e sempre que a gente volta para a história da fotografia, história do cinema, são nomes masculinos que a gente estuda, né? Irmãos Lumière, enfim, entre tantos outros. E aí, quem eram essas mulheres? As mulheres elas sempre estiveram ali. A gente tem muitas mulheres que estavam ali produzindo cinema desde que o cinema existe, desde que a fotografia existe, mas a gente não sabe quem elas são. E também, muitas vezes, não sabemos nem quem são as que fazem isso agora, né? Então, eu acho que
o documentário ele nasce a partir desses encontros de memórias da história mundial, mas também da história local, e também em pensar que antes das veteranas ainda existiram outras veteranas, né? Porque a Nívia Ochoa, ela é uma mulher que tem mais de 50 anos, ela tem mais de 30 anos de carreira, mas antes dela já existiam outras, então ela também teve as suas referências, e que eram mulheres também. Mas a gente nunca escuta falar delas. A gente, enfim, essas pessoas elas sofreram de um apagamento histórico terrível, né? Assim. Então eu acho que é uma forma de resgatar essas histórias, é uma forma de resgatar essas histórias que foram apagadas para que a gente tenha um futuro, né? Eu acho que no final a memória é muito sobre isso, né? Não é só sobre falar sobre o passado, mas é também para a gente poder pensar num futuro. E eu acho que é justamente isso um dos objetivos do documentário também, né? Resgatar todas essas histórias que foram apagadas para que a gente possa ter um futuro, para que outras mulheres elas não precisem passar por todo esse dilema, por todo esse não, essa sensação de não pertencimento, como eu passei, como provavelmente a Nívia pode ter passado e como tantas outras elas passam também ainda hoje em dia, né? Saber que, enfim, tem outras mulheres trabalhando nessa área e produzindo e tudo mais. Infelizmente, ela só não vive. É isso. Galera, desculpa interromper. A gente tem só 5 minutos para encerrar, tá bem? Então, gente, a última rodada é frase curta, tá? O que o seu filme intenciona no audiovisual nordestino hoje? Vai, Weder. Rapaz, uma frase curta. A gente se olhar como latino-americano. Eu acho que falta um pouco ao cinema do Brasil, e o cinema do Rio e São Paulo não vai fazer isso, porque é muito encaixado, norte-americano. Nunca vejo um filme chamado Reza a Lenda, que é um filme de paulista sobre o cangaço nordestino moderno, enfim. Eu acho que falta a gente se reivindicar como latino-americano, sabe? Como sul global, como fazer diferença de baixo para cima, porque de cima para baixo vem tudo já. Chique. Ítalo. Eu acho que é sobre poder contar nossas histórias como povo nordestino sem precisar necessariamente olhar para as nossas dores. Mas eu acho que o poder falar da gente sem necessariamente ter que expressar uma dor ou uma coisa muito caricata, sabe? As nossas vozes, elas já importam por si só. Eu acho que isso é bem importante a gente pensar quando a gente faz audiovisual. Amo. Aqua. Acredito que a persistência em fazer arte. E para mim, a persistência em fazer arte é o que alimenta a memória, né? A persistência em lembrar, mesmo com tantos corres de esquecimento, sim. Mesmo com a pressa social, a simplicidade do alimento, sim. É como lembrar de plantar um girimum e ver ele crescer do que comprar ele todo cortadinho no supermercado. Assim. A memória do tempo, né? De plantar, deixar proliferar, deixar que cresça, floresça e colha, para que a semente venha fazer o mesmo de lá, plantar de novo, voltar ao orgânico, né? Mesmo a gente vivendo num mundo cibernético e caminhando para o mundo cyberpunk, né? É de como conciliar, né, essas memórias e fazer vida. Obrigada. Ianca. O que o meu filme intenciona, eu acho que é esse gesto mesmo de a gente se autorregistrar, sabe? De que hoje a gente consegue fazer isso com nossas próprias mãos, que a gente consiga contar nossas histórias, ressignificando, né? Todas as imagens estereotipadas sobre a gente. Então, eu acho que esse cinema vem provocando isso, sabe? Fortemente no Nordeste. Sâmia. Bem, eu acho que eu diria que é pensar atrás do olhar, assim, quem são as pessoas que estão produzindo as imagens que a gente consome, quem são as pessoas por trás das produções que a gente consome, porque eu acho que isso muda tudo da forma como as obras chegam até a gente, da forma como as pessoas enxergam o que elas querem passar para a gente. Então, acho que é isso. Ai, gente, obrigada pelo encontro. Essa foi
a terceira semana do Festival dos Corres, com o tema Fragmentos para Continuar. Queria convidar você, espectador, a assistir às obras que estarão disponíveis no YouTube do canal do festival, como também nas nossas redes sociais, Festival dos Corres. Lá vocês podem ter acesso à programação do festival, tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.